Alô? Hoje a gente vai falar sobre o livro Cidade e as Serras, de Eça de Queiroz, que mistura tecnologia e ruralidade. Vamos lá, né, meninas? Vocês gostaram da minha encenação do começo? O livro Cidade e as Serras é uma das minhas histórias preferidas porque ele tem bastante a ver com o mundo que a gente vive. Porque o livro mostra um confronto entre a tecnologia e a vida simples. Hoje em dia, qualquer lugar que você vá, você leva o seu telefone, você leva um tablet ou qualquer coisa tecnológica. A maioria das pessoas não conseguem viver sem. Eu não consigo, não é que consigo viver sem, mas assim, hoje em dia é essencial você ter. Bom, o personagem principal da história é Jacinto, pertencente a uma família portuguesa. Ele é um cara que mora em Paris, no período da Belle Époque europeia, né, do período desse ápice de inovação tecnológica e tal. E ele é deslumbrado com a tecnologia, ele tem tudo do bom e do melhor, uma casa cheia de invenções, até bem revolucionárias, tipo telefone e tal. E aí ele morava em Paris, que era a cidade mais moderna da Europa na época, morava bem nas Champs-Élysées, que, né, é a principal avenida lá de Paris, mas ele tinha uma vida vazia. Ele não tinha um amor, ele não tinha nada, mas tinha amigos. Até a história dele é contada pelo Zé Fernandes, o melhor amigo dele, que é quem conta a história. Então a história é contada em terceira pessoa, só que não é por um narrador onisciente, porque é o amigo dele, ou seja, o amigo dele não sabe o que ele pensa, ele só relata os fatos que ele pode ver, né? Então, no meio da história acontece um imprevisto numa fazenda portuguesa da família de Jacinto e ele viaja para lá. E aí começa o desespero dele sem a tecnologia, porque lá é um âmbito rural, não tem sinal, não tem nenhuma tecnologia. Sinal, nessa época nem existia esse bagulho de sinal, mas como se fosse hoje em dia, você vai por um campo e não tem sinal. Lá não tinha as coisas que ele tinha em Paris, não tinha, né, nada. E aí ele começa a perceber que a vida com excesso de tecnologia é fútil, porque ele começa a se apaixonar e gostar por essa vida no campo. Até porque também ele se apaixona pela Joaninha, que tava lá nessa fazenda e tal, e a prima do amigo dele, Zé Fernandes, né? Aí ele fica nesse dilema entre tecnologia e simplicidade, o que é melhor viver. E as relações humanas devem ser resgatadas, né, as origens familiares, por isso que ele volta para essa fazenda, e aí que ele tem essa percepção, né? E aí, no final, assim, o que ele resolve fazer? Ele resolve optar por viver uma vida com menos tecnologia, mas também ele introduz um pouco de tecnologia nesse campo, né, e vive uma suma felicidade. Então, Eça de Queiroz é o maior escritor realista, né? E ele usa em suas obras, principalmente em A Cidade e as Serras, uma oposição ao romantismo, porque ele mostra o mundo como é. Então ele mostrava que existia uma tecnologia, mas que mesmo assim Jacinto era infeliz, que ele tinha dinheiro, mas que mesmo assim ele não tinha felicidade. Isso que torna o livro mais interessante, mais intrigante e o seu final mais surpreendente, porque uma pessoa que era viciada em tecnologia muda de opinião para viver com um pouco menos desses atributos na sua vida. Continua assistindo os vídeos da playlist que eu sei que você está gostando para você passar no seu curso na FUVEST. Vamos lá pro próximo, hein? A gente vai falar agora sobre Claro Enigma, de Carlos Drummond de Andrade. Bom, esse livro é um livro de poemas e a gente primeiro precisa entender o período em que o autor estava, né? Ele estava numa decepção com o Brasil no período pós-Segunda Guerra Mundial e entre o período de Guerra Fria, né? A certeza e a esperança fazem sangrar. Por quê? Porque o mundo estava dividido entre socialismo e capitalismo, e para Drummond essa divisão implicou num pessimismo, né? Então ele usava em seus poemas um grande pessimismo. Ele abandona a militância, né, e vai partir por uma introspecção, que é o livro Claro Enigma, né? Um exemplo disso é a outra obra dele, que é A Rosa do Povo, que tem um engajamento social, e Claro Enigma, que questiona esse engajamento social, né?
Claro Enigma é um livro que tem poesias em forma de perguntas, né? Então a esperança dos anos 40 vira um tipo de desencanto. Os poemas mais importantes, assim, tem um poema no Claro Enigma que fala sobre amor, que é bem importante, poema Dissolução, poema Máquina do Tempo, que é legal vocês darem uma pesquisada. Nesses livros, assim, que tem mais poema, é legal vocês terem conhecimento do poema, pra se cair uma questão no vestibular, você não ficar tipo, não sei nem a linguagem. A gente estuda, que nem eu estudei pelos resumos, a maioria dos livros eu não li, mas eu sempre pesquisei ver uns trechos ou umas partes pra você conseguir entender e conseguir resolver uma questão e não ficar assustado, sabe? Então, também cita no livro um pouco dessa democracia pós-Estado Novo, né? Então ele abrange com um tipo de pessimismo nisso. E esse livro pertence ao modernismo brasileiro. Continua assistindo que tem mais livros, hein? Falta poucos agora.